Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, puta que pariu, peraí, pronto, não, ai, ups, peraí, oi, aqui, pronto, não, muito claro, escuro, tá, de boa, pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores. Essa aula é voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Alfinísia Freire, disciplina História. Tá? Essa aula vai ser um pouco mais rapidinho porque é só a finalização do capítulo 21, que a gente tratou nas aulas passadas sobre a era do imperialismo, falando principalmente sobre as ações imperialistas dos Estados Unidos, as ações imperialistas dos europeus contra os povos americanos e contra os povos africanos. Então, inclusive, a própria ideia de neocolonialismo que se chegou após os europeus eles verem que as Américas estavam lutando por diversos processos de independência. Então, os europeus viram que o babado já não estava rolando da mesma forma por lá e eles resolveram fazer o quê? Fazer uma partilha do continente africano, como se os africanos já não tivessem problemas demais para resolverem sozinhos. Os europeus resolveram então chegar lá e falar assim: opa, vamos ser dono dessa zorra daqui porque vocês que se leem, né? Então os europeus, juntamente com o pessoal dos Estados Unidos, inclusive, são os rebanhos de sacana que quer dominar o mundo, mesmo que para isso precise passar por cima de todo mundo, de todo o restante do mundo, no caso. Mas enfim, a gente vai finalizar esse capítulo falando especificamente sobre o imperialismo na Ásia, tá? E como é uma aula um pouquinho mais rápida, juntamente com isso vai ter a atividade, que aí eu vou fazer a correção da atividade na aula seguinte, né, na próxima aula. Mas eu vou falar aqui da página 249 do livro didático de vocês. E depois vocês já metem pau e fazem a atividade aí das páginas 250 e 251. É pouca coisa, são 5 questões somente. Então, deixem de preguiça e façam, viu? Senão, Laura Cristal vai puxar o pé de vocês de noite. Enfim, aí a gente tem o seguinte. Meu café em primeiro lugar. Na Ásia, a partilha ampliou os conflitos já existentes entre os países industrializados da época, envolvendo Estados Unidos, Japão e Rússia, além da Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Bélgica. Caracterizou-se pela exploração de produtos agrícolas e artesanais a baixo custo e pelo interesse em ampliar os mercados consumidores, uma vez que os governos locais dificultavam o comércio com países ocidentais. Era o caso principalmente da China e do Japão. Esses dois países, principalmente, eles acabavam tendo um sistema de protecionismo, testão da porra, né? É para guardar muita inteligência. China e Japão, os países asiáticos em geral, eles guardavam uma ideia de protecionismo muito forte em cima de suas produções, inviabilizando muitas vezes um comércio que fosse mais forte com os demais países, né? Com países da Europa, com países da América, e isso acabava fazendo com que se impedisse até mesmo uma tentativa de domínio desses países imperialistas, né? Dos Estados Unidos e dos principais países europeus, né? Como aqui fala de Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Bélgica. O foco ainda era bastante na agropecuária. Tá? Cadê? Peraí, me perdi e me encontrei. Era na agropecuária, principalmente na agricultura, na produção desses produtos agrícolas, sendo que a busca por isso, por parte dos países imperialistas, por parte dos países europeus, por parte dos Estados Unidos, era pela possibilidade de você encontrar uma mão de obra bastante barata. Por que isso? A China, principalmente, ela tem um contingente populacional gigantesco. E isso faz com que
haja uma procura por atividades, uma procura por trabalho muito grande. Consequentemente, se há muita gente procurando e uma demanda de serviços um pouco mais baixa, essas pessoas que estão em busca de trabalho, elas acabam se sujeitando à exploração. Então elas aceitam trabalhar com determinada atividade, mesmo que seja ganhando um valor ínfimo, um valor menor. Os grandes produtores, eles vão oferecer pouco pela mão de obra. Então, Estados Unidos e fora o próprio sistema social, o sistema político desses países acabava permitindo que isso ocorresse, né? Então, os países imperialistas, eles olhavam com bons olhos, porque acabava sendo meio que uma nova forma de escravização. Vocês pararem para pensar assim sobre o barateamento excessivo dessa mão de obra, fazia com que fosse quase uma analogia à escravidão, né? Como é que funcionava a escravidão, tanto no Brasil quanto nos países da América ou da África? Era basicamente você ter uma mão de obra forçada sem dar uma contrapartida a essa população, sem dar uma contrapartida a essas pessoas, né? Não eram assalariados, os escravos, eles não eram assalariados, né? Não recebiam salário, eram explorados durante 14, 15, 16, 20 horas por dia. Qualquer menção de diminuir um pouco o seu trabalho, de cansaço, tá? Eles acabavam sofrendo sanções, acabavam sofrendo sanções, né? Você sabe o que é sanção? Sabe, né? Sanção não é o coelho da Mônica, não. Viu, Raquel? Acabavam sofrendo sanções, punições, melhor dizendo assim, melhor dizendo, também dizendo, né? Sofriam determinadas punições simplesmente pelo fato de não trabalharem da mesma forma que outras pessoas, tal. Eles não poderiam simplesmente chegar e serem demitidos. Então eram explorados cada vez mais, apanhavam, às vezes morriam até mesmo. Afinal de contas, os países colonialistas, os colonizadores, eles acabavam depois, era só comprar um escravo novo, né? E a mão de obra, a exploração dessa mão de obra barata que acontecia na Ásia, na China, por parte desses países, por parte do próprio governo, inclusive, funcionava basicamente da mesma forma. A diferença é que havia uma compensação salarial, mas extremamente baixa. Isso acabava gerando um sistema de exploração muito cruel. Continuando. As exigências dos países. É que eu tava falando, tá balançando a mesa aqui, minha garrafa de café tava balançando. As exigências. Passando a Raquel falando. As exigências, a gênese, as exigências dos países imperialistas aos governos asiáticos consistiam em obter acesso aos portos e às regiões do interior com o objetivo de desenvolver as relações de comércio internacional. E aí tudo bem. Para isso, eles propunham a construção de ferrovias e estradas, a venda de maquinários ocidentais e melhorias nos serviços públicos. Então, era uma forma de se buscar uma contrapartida, digamos assim. Os países imperialistas, eles falavam, não, nós vamos financiar esses portos, nós vamos financiar essas ferrovias, essas estradas, desde que vocês permitam que a gente possa ter o controle sobre parte da produção de vocês. A gente vai ter um lucro em cima daquilo que vocês produzirem, né? Era uma troca justa? Não, de jeito nenhum. Afinal de contas, o período de exploração acabava sendo muito grande. Não à toa a gente vai ver um caso, por exemplo, de Hong Kong,
que até hoje é uma briga entre ingleses e chineses pelo domínio daquele território. Vocês podem procurar, buscar assim, a história sobre Hong Kong assim, e as formas que Hong Kong lutou e vem lutando até hoje pelo seu processo de independência, né? De autonomia. A Índia e a China foram os países asiáticos que mais despertaram a cobiça estrangeira. São os dois países que mais tem gente, né? Eles são os mais habitados. A China, deixa eu ver aqui quanto tem cada país hoje, né? E isso daqui, esse processo aconteceu lá durante o período de 1700, 1800, 1900. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu carregar um negócio aqui. Enfim, apareceu. A Índia tem 1 bilhão hoje, atualmente, 2020. A Índia tem a sua população em 1.381.752.440 pessoas. 752.400, é isso. A China tem 1.439.323.776 habitantes. 1.439, o outro 1.381. Juntando os dois, 2.800.000.000 vai dar em torno de 1/3 da população mundial. 1/3, imagina só, 1/3 da população mundial está na China e na Índia. Então isso traz até mesmo o porquê dessa ideia de que eles despertaram tanta cobiça internacional, né? Se você tem um contingente populacional muito grande, consequentemente você vai ter um excedente também de mão de obra. Se você tem um excedente de mão de obra, você pode ter uma facilidade maior de exploração em cima dessas pessoas, porque o desespero pela busca por trabalho acaba sendo muito maior. A gente já vê isso acontecer no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, porque há uma demanda de trabalho menor do que a quantidade de pessoas que estão em busca de atividades laborais, em busca de trabalho, né? Tanto que você vê que o desemprego hoje, salvo engano, por conta de pandemia e tudo, o desemprego gira em torno de 14% da população economicamente ativa, né? Daquelas pessoas que estão buscando emprego, né? Isso não leva em consideração as que estão em subempregos ou as que trabalham em atividades informais, que elas não consideram como pessoas que estão em busca. Mas isso aí é uma outra aula, tal, sobre sociedade. Tal. Mas enfim, aí a gente tem aqui que a Índia e a China foram os países asiáticos que mais despertaram a cobiça estrangeira. A Índia esteve sob domínio britânico entre 1750 e 1947, inicialmente com um governo próprio e com uma aliada econômica. Inicialmente com um governo próprio e com uma aliada econômica, ou seja, esteve sob domínio britânico, mas tinha ainda alguma autonomia política para a tomada de decisões dentro do seu território, né? Então, esse contato com a Inglaterra era uma forma de aliança. Tinha essa proposta colonialista, realmente, mas havia uma ideia de que, como aconteceu, por exemplo, entre a Inglaterra e as 13 colônias dos Estados Unidos, a prioridade do comércio seria com os britânicos. Aqui é a mesma coisa. A relação entre Índia e Inglaterra vai ser também de uma prioridade pela compra e venda dos produtos britânicos, dos produtos ingleses, né? Só que aí, a partir de 1876, com a possessão oficial, o que na prática representou a perda de autonomia política, olha só,
A Rainha Vitória da Inglaterra foi coroada como Imperatriz da Índia. Ela não estava nem na Índia, está lá na Inglaterra, a Rainha Vitória. Assim como seu filho e sucessor, Eduardo VIII. Então, essa autonomia política foi completamente perdida. Completamente perdida. Né? Todas as tomadas de decisões que valeriam para a Inglaterra, é uma cola, que valeriam para a Inglaterra, valeria também para a Índia. Enfim. Mas a ideia da aliança econômica, ela ainda vai existir. Não exatamente como uma forma de aliança, mas sim como uma forma de exploração. E, para finalizar aqui, a Guerra do Ópio. A China foi disputada por diversos países que representavam significativo mercado consumidor. Estimativas apontam para uma população de 500 milhões de habitantes ainda no século XIX. Piraí. O Brasil hoje tem em torno de 242 milhões de habitantes em pleno século XXI. Os Estados Unidos têm em torno de 330 milhões de habitantes em pleno século XXI. A China, há 200 anos atrás, já tinha 500 milhões de habitantes. Hoje, como eu falei, 1 bilhão e 300 milhões. Mas, século XIX já eram 500 milhões de habitantes. E constituía um vasto território para investimento de capital em transportes e industrialização. O território chinês ele sempre foi muito grande e tinha essa possibilidade. Como a localização é uma localização privilegiada para a criação agrícola, para a produção agrícola, então a possibilidade da criação de ferrovias, investimentos em estradas, em transporte, no processo de industrialização acabava sendo muito grande também para ele. Então, os estrangeiros acabavam vendo com bons olhos essa chegada na China, porque permitiria a eles esse financiamento dessas estradas, financiamento desses meios de transporte, da industrialização, com um retorno financeiro relativamente considerável. Uma das estratégias para vencer a resistência do governo chinês foi incentivar a população ao consumo generalizado de ópio, droga extraída da papoula e tradicionalmente usada no país para fins medicinais. O produto vinha da Índia e era revendido por comerciantes ingleses, rebande safado da Inglaterra, né? Você simplesmente dava drogas para a população, incentivava o consumo de drogas por parte da população, que era uma forma de pressionar o governo chinês para que o governo chinês se abrisse, se permitisse ao processo de colonização por parte desses governos imperialistas. O povo jogava sujo naquela época, como joga até hoje. Como a ideia dos governos liberais também acaba sendo pesado ainda hoje. A permissividade que eles dão para que possam ter a população em suas mãos. Enfim. A crescente dependência química da população chinesa fez com que o governo proibisse o uso da droga, que era contrabandeada pelos ingleses. Como a medida contrariava os interesses econômicos da Inglaterra, em 1840 foi declarada a Guerra do Ópio, que se prolongaria em sucessivas etapas por quase 20 anos, envolvendo interesses de outros países como a França e os Estados Unidos. Derrotada e isolada após a guerra, a China viu-se forçada a assinar acordos comerciais que promoveram a abertura da economia para os países ocidentais. Ainda hoje a gente vê dentro do governo chinês, ou claro, depois de muito tempo a gente vê dentro do governo chinês uma busca pelo protecionismo dentro de seus produtos,
E em relação a esses acordos comerciais, ainda hoje eles têm alguns entraves, né? Não é à toa que a gente acaba vendo hoje, por exemplo, essa guerra entre China e Estados Unidos pelo controle de determinadas rotas comerciais, determinados produtos, principalmente quando a gente fala em aparatos tecnológicos, né? Mas vocês viram que eles precisaram forçar a abertura comercial. Os países imperialistas eles simplesmente chegaram, tacaram foda-se para a China, para o governo chinês, e falaram assim: ó, beleza, vocês não querem fazer comércio com a gente, porque eles já viam uma posição estratégica dos chineses por conta desse ambiente, desse contingente populacional que eles tinham. Então a mão de obra seria extremamente barata por isso. Então os governos imperialistas eles simplesmente forçaram a China a essa abertura comercial. Que insanidade isso, né? Então eles drogavam a população para forçar que o governo chinês se abrisse para fazer comércio com eles. Por quê? Porque eles queriam simplesmente explorar a população chinesa. É uma parada muito insana, é uma estratégia, claro, mas que acaba sendo bastante insana, né? E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, pronto, finalizando. E aí a atividade que vocês vão fazer nas páginas 250 e 251, que eu vou corrigir na próxima aula juntamente com o início de um outro assunto aí já mais para frente. Beleza, galera? Valeu, tá? Tchau!